gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu já acabei de ler Hokuto no Ken. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse mangá que é difícil. Bom, acho que como vocês devem ter percebido, minha experiência lendo Hokuto no Ken não foi tão positiva ou prazerosa como eu imaginei que seria. Antes de mais nada, é bom a gente ter um pouco de contexto sobre a obra, até pra gente conseguir debater com mais tranquilidade. O roteiro é do Buronson e a arte é do Tetsuo Hara, que é essa arte bem bonita, como vocês podem ver. Esse mangá, originalmente, ele saiu pela Shonen Jump em 83 e foi até 1988. E ele é considerado, assim, como se fosse um protótipo ou a base do shonen, né, como a gente conhece. Então, ele meio que sedimentou um pouco de como seriam aventuras de shonen a partir daquele momento. É bastante engraçado a gente parar pra pensar, porque o Kenshiro, basicamente, é o Mad Max. O filme do Mad Max, né, tanto o primeiro quanto o segundo, acabaram sendo uma fonte de inspiração, porque os próprios autores já falaram que eles eram bastante fãs daquela temática e tudo mais, então bastantes elementos desse tipo de história estão aqui presentes em Hokuto no Ken. Hokuto no Ken acaba sendo quase como uma ode a filmes pós-apocalípticos, de heróis extremamente masculinos e independentes, e também há filmes de Kung Fu que eram tão comuns nos anos 80. Ele pega tudo isso, faz uma grande salada e entrega pra gente uma história pós-apocalíptica do Kenshiro, que domina uma arte marcial especial, na qual ele, acertando os pontos vitais das pessoas, ele consegue fazer com que basicamente elas explodam por dentro e seus corpos fiquem completamente deformados pelos efeitos. Então ele tem essa característica também de ser um pouco gore, né? Ele é uma coisa meio visualmente estranha, as cenas de luta. Elas acabam muito rápido e também são bem espalhafatosas nos efeitos de quando o Kenshiro ganha. Então ele tem essa característica de ser muito exagerado, né? Ele é de um exagero muito grande, seja de roteiro quanto de arte. Então a gente tem essas situações, a Terra basicamente, aparentemente está completamente destruída, a gente tem a figura do Kenshiro vagando por aí, então ele não tem necessariamente, pelo menos nesse primeiro volume, tá, que foi a que eu li, não tem necessariamente um intuito, e as pessoas que caem no caminho dele, como o Beth e até mesmo uma outra garotinha que eu esqueci o nome, ele vai agir com eles com indiferença, mas a partir do momento em que ele toma para si o papel de defender essas pessoas, ele protege eles até as últimas consequências. É um mangá de bastante relevância histórica, né? Até mesmo pelo papel dele no desenvolvimento do shonen, o modo como ele consegue absorver essas diversas culturas. Então, ele absorve de filmes americanos, filmes de Kung Fu chinês. Então, ele pega esses vários elementos e transforma num material único. Mas eu senti nessa leitura um tanto quanto mais difícil de prosseguir na leitura do que um Rosa de Versalhes, por exemplo. Ele, por ser tão pautado em uma estética específica de uma época, é muito mais difícil você conseguir adentrar a história e comprar a ideia. É quase como se como a gente já consumiu, tudo que foi derivado a partir de Hokuto no Ken, quando a gente pega esse material bruto, não tem a surpresa que ele teve na época dele, né? Então quando a gente revisita Hokuto no Ken, a gente consegue ver os elementos que tornaram ele tão importante, mas ao mesmo tempo, pra gente que já bebeu de todos os derivados dele, já perde um pouco aquela relevância, perde um pouco daquele impacto que teria. Uma coisa que me incomodou muito foi o design dos personagens. Eu entendo a função estética deles serem grandes, fortes e tudo mais, mas algumas coisas são tão fora de padrão, ou personagens que têm um tamanho normal, de repente eles ficam muito maiores, e personagens que têm uma estatura menor, eles ficam menores a ponto de caber na mão de um dos personagens. Então é uma estética estranha em que não tem uma proporção definida, e dá pra ver por esse pescoço do Kenshiro nessa capa aqui
Com certeza, é uma estética muito estranha, é uma estética muito muscular. Jojo tem um pouco disso, mas Jojo é quase como se pegasse Hokuto no Ken e fizesse uma sátira. Então, apesar do Jojo ter os personagens musculosos e tudo mais, ele tem uma noção de proporção melhor. Então, foi bastante estranho pra mim esses elementos visuais. Curiosamente, eu gostei muito dos cenários. A ambientação dos cenários realmente é uma ambientação muito boa. Ele consegue retratar bastante o ambiente pós-apocalíptico. Chega uma parte em que o Kenshiro está verdadeiramente numa cidade, então nessa parte em específico a cidade realmente parece bem destruída, você quase sente o peso da devastação. Então é bastante interessante ver quase essa dicotomia entre uns personagens completamente estranhos e fora de proporção contra um cenário até bonito de certo modo. Qual que é o meu veredito? Eu não vou continuar comprando Hokuto no Ken. Eu não gostei, eu não comprei a ideia, eu não comprei esse enredo, e olha que eu nem entrei essencialmente nas partes que hoje em dia são mais problemáticas, obviamente, como o mangá trata a figura feminina. Eu nem cheguei a entrar nesse aspecto, mas não consegui gostar, não consegui me relacionar com Hokuto no Ken. Não estou dizendo que ele é ruim, péssimo, nem nada disso. Estou falando que eu não gostei e não vou continuar comprando. Para quem quiser continuar comprando, é bom ter em mente que essa edição aqui, que é a edição que a JBC está lançando, ela vai ser concluída em 18 edições. Tá um valor até que carinho, 42 e pouquinho, R$ 42,99. Então pensem que é R$ 42,99 mensal por 18 edições. Não vou garantir para vocês que não vai ter aumento, porque 18 volumes é 1 ano e meio na frente, então, né? Mas é essa edição bonita, o trabalho de acabamento de Hokuto no Ken é bonito, o papel é bom, tão bem impressos. A capa, apesar de eu essencialmente não achá-la bonita, mas eu acho que é muito mais pela arte do Tetsuo do que qualquer outra coisa, ela é bem trabalhada, a JBC teve todo um trabalho nisso. Tem 312 páginas, né? Então, quem for comprar, é bom ter isso em mente que, eu vou repetir, R$ 42,99 por 18 volumes, então é um preço a ser considerado. Uma última coisa para falar mal dele é que as cenas... Chega uma parte do primeiro volume mesmo, em que tenta-se dar um background para o Kenshiro e até mesmo contar uma história do passado dele. Isso é completamente desperdiçado porque é resolvido em, 10 páginas. Não tem peso nenhum, não tem relevância nenhuma e não desenvolve em nada o personagem. Então isso também me deixou muito pistola, porque a gente tem uns primeiros capítulos quase meio Mad Max mesmo, com uma aventura dele bem específica. Aí depois, quando a gente vai entrar numa história que seria uma história do passado dele, ela é resolvida extremamente rápido e sem graça e sem peso nenhum. Então isso também pra mim foi um problema muito sério com esse roteiro, que tenta dar peso para umas coisas que não tem peso nenhum, ou então ele se esquece de dar peso para umas coisas importantes. Bom, gente, não se esquecendo que aqui na descrição tem o link para a loja do Capitão Onigiri, tem o código daqui do 1000 páginas para você utilizar aí na compra do Hokuto no Ken ou qualquer outro mangá. Você tem aquele descontinho bonitinho para você poder completar a sua coleção. E não se esquece de dar uma olhada na bolinha aqui do meu lado esquerdo para poder acompanhar o material que a gente faz por aqui, é bem importante para mim. E também dá uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito para ver todas as besteiras que eu já falei aqui antes. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!